Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Maurício e hoje a gente vai continuar estudando a lógica matemática. Na aula passada a gente viu o que eram os conceitos de e ou. Caso você não tenha visto essa aula, eu recomendo que você volte lá e assista, tá? E hoje a gente vai ver o que é uma negação. Tá? É muito importante a gente entender isso para a gente conseguir construir bem a lógica na nossa cabeça. Até voltando um pouquinho para a aula passada, a gente viu que o e ele era muito parecido com o que a gente usava no nosso dia a dia, né? O e do cotidiano. E o ou a gente tinha que ter um cuidadinho a mais, tá? Então volta na aula, dá uma assistida e aí vem para cá. A negação, as negações como um todo, elas são muito próximas das negações que a gente faz no nosso dia a dia. E para a gente entender isso, vou trazer um exemplo aqui para você, tá? Vou chamar aqui de afirmação A. Uma bem simplesinha, tá? Pedro é maior de idade. Bom, se eu estou no Brasil, dizer que o Pedro é maior de idade é dizer que o Pedro tem 18 anos ou mais, correto? Agora, vamos supor que eu queira negar essa informação, tá? O símbolo que a gente usa nas negações, um deles, tá? Esse símbolo aqui. Isso quer dizer que eu estou negando a afirmação A. Um outro símbolo também permitido seria esse daqui, ó. Então, o que seria a negação dessa primeira afirmação? Bom, se a afirmação é dizer que Pedro é maior de idade, negar isso é dizer que o Pedro é menor de idade. Ok? Sem nenhuma pegadinha aqui. Afinal de contas, se o Pedro não é maior de idade, ele não pode ter 18 anos ou mais, né? Tem que ter no máximo 17. E aí ele é menor de idade nesse caso. Repara que até nessa minha explicação eu eu falei a mesma coisa aqui usando outras palavras, né? Eu disse Pedro não é maior de idade. Isso seria a mesma coisa, né? Frases equivalentes. Então essas duas aqui representam o mesmo, ok? E o que já é importante desde o começo eu perceber? Vou colocar aqui uma tabelinha, tá? Afirmação A e a negação de A. Se a afirmação A é verdadeira, obrigatoriamente a negação de A tem que ser falso. Afinal de contas, é impossível que o Pedro se enquadre nas duas, né? O Pedro se enquadra numa delas e apenas em uma delas. E aqui é uma relação de ser e somente ser, tá? Se A é verdadeira, a negação de A é falsa, e se a negação de A é falsa, a afirmação aqui tem que ser verdadeira, ok? E aqui também o contrário, né? Se a negação de A é verdadeira, então a afirmação A tem que ser falsa. Tá? E sempre ser e somente ser. Então aqui está a nossa tabelinha verdade por causa da negação. Bom, então o primeiro exemplo aqui, bem tranquilo, muito próximo do nosso cotidiano. Vamos agora começar a dar uma dificultada na coisa. Tá? Vou colocar aqui uma afirmação B. Vou colocar mais uma pessoa na história. Pedro e Luiz são maiores de idade. Qual seria a negação dessa frase? Algumas pessoas um pouco mais desavisadas poderiam responder rápido, né? Bom, negar isso daqui é dizer que Pedro e Luiz são menores de idade. Mas uma pessoa que fala isso, o que ela está se esquecendo, né? Vamos fazer aqui o mapeamento de tudo que pode acontecer. Pedro e Luiz são maiores de idade. Então, vou colocar aqui, ó, Pedro, Luiz e a afirmação B. A gente está no caso em que Pedro é maior de idade e Luiz é maior de idade. Então, ambos são maiores de idade. Agora, o que pode acontecer é Pedro ser maior de idade, o Luiz ser menor de idade, e nesse caso, a afirmação B vai ser falsa. Né? Afinal de contas, o Luiz não é maior de idade. O que também pode acontecer é o Pedro não ser maior de idade e o Luiz ser maior de idade. Nesse caso, a afirmação B também vai ser falsa. E aí, por fim, aquele nosso último caso,
o caso em que ambos são menores de idade, ou seja, ambos não são maiores de idade. Nesse caso, a afirmação B também vai ser falsa. Repara que é a tabela verdade que a gente construiu lá na aula passada, para o caso do E. Então, quando a gente vai negar essa afirmação B, a gente acaba se enquadrando em um desses três casos. E aí dizer que ambos são menores de idade é dizer só essa linha aqui, né? Eu me esqueço desses dois casos. Então, tendo um pouquinho mais de cuidado na hora de elaborar essa frase, o que a gente pode falar aqui agora? Né? Por exemplo, tem várias maneiras de você dizer isso, né? Vamos pensar aqui em duas. A primeira é dizer que pelo menos um deles, pelo menos um dentre os dois aí, dentre Pedro e Luiz, é menor de idade. Aqui eu não estou te falando que exatamente um é menor de idade, estou falando que pelo menos um é menor de idade. Os dois podem ser, ok? Agora, consegue aí bolar alguma outra frase que represente o mesmo aqui? Ó, estou pensando aqui com você, tá? Ó, um outro jeito de eu falar a mesma coisa é dizer que Pedro é menor de idade ou Luiz é menor de idade. Embora não precisasse te falar isso, eu vou só alertar, é o ou que a gente viu na aula passada, né? Não é o ou do cotidiano, é o ou da matemática, né? O ou da matemática, o ou da lógica. Então essas duas frases aqui são logicamente equivalentes, ok? Uma coisinha aí que eu já te falo para você já ficar ligado ou ligado. Quando eu nego uma afirmação que tem E, aparece uma que tem ou, e vice-versa. Tá? Isso é papo para as aulas futuras, mas já fica alerta quanto a isso. Bom, e agora mais um último exemplozinho rápido aqui, só para a gente fechar. Uma última afirmação, afirmação C. Todos os números primos são ímpares. E aí, isso é verdadeiro ou é falso? Bom, eu pensando aqui rápido, eu já consigo te citar um número primo que não é ímpar, que é o número 2. O número 2 é ímpar e também é primo. Então, essa afirmação C aqui é falsa, né? E a gente já tinha visto aqui que quando uma afirmação é falsa, a negação tem que ser verdadeira. Então, o que seria correto eu dizer aqui? Né? Essa negação de C. Mais uma vez, toma bastante cuidado na hora de você justificar isso, né? Dizer que todos os primos são ímpares, negar isso daqui não é dizer que todos são pares, correto? Negar isso daqui é dizer que pelo menos um desses números primos, pelo menos um deles, não pode ser ímpar. Né? Nesse caso, dizer que não é ímpar é dizer que ele é par. Pelo menos um número primo não é ímpar. Nesse caso, a gente sabe que esse exemplar é o número 2. Né? Bom, então, por hoje é só. Te espero nas próximas aulas aí no assunto lógica matemática. Até lá.